O vestibular da UEM, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, porque ela é um vestibular que equipara um pouquinho fora do padrão, porque ele não é de uma única alternativa, e sim um vestibular de somatória. Então, qual que é a única dica que eu dou antes de a gente começar a pensar nas questões? Vai marcar a questão na hora do vestibular, não tem certeza, não marca. Por quê? Porque é de somatória. Então, se, sei lá, geralmente são 5 itens para você avaliar, ou 4 itens, e daí desses 4 itens, 3 são corretos e um é falso. Se você marcar todos, você vai perder a questão. Se um é correto e 3 são falsos, você marca um que é falso, você perde a questão. Então, na dúvida, não marca, tá? Marca somente aquilo que você tem certeza. Beleza? Dado o recado, vamos então para a resolução das questões. Vamos lá para a primeira. Ele fala em um texto sobre a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária autossômica recessiva causada pela deficiência da fenilalaína hidroxilase, enzima que adiciona um anel é, uma hidroxila ao anel benzênico, convertendo a fenilalaína em tirosina, conforme a equação a seguir. A gente tem a reação, e ele pede ali para a gente avaliar o que é correto. Aí ele começa aqui perguntando para a gente: na equação dada, ocorre a redução da fenilalaína para formar a tirosina, tá? Como que a gente vai avaliar isso, gente? Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando é uma mudança de NOx de estrutura orgânica, a gente tem que avaliar o que mudou da estrutura de uma para outra. Quando a gente vê a fenilalaína e a tirosina, a gente percebe que a estrutura lá na parte de cima do anel aromático é idêntica, ou seja, não foi lá a alteração do NOx. A alteração do NOx acontece nesse carbono aqui, ó. Nesse aqui, para esse aqui, porque eu tenho a inclusão do carbono da hidroxila ali. Como que a gente faz esse cálculo aqui? Sempre que a gente faz um cálculo de, de NOx desse tipo de substância, o que a gente tem que pensar aqui, ó? Que esse carbono está fazendo uma, duas, três ligações, falta uma ligação aqui que é com o hidrogênio. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais um. Beleza? Então, quanto que tem que ser esse carbono aqui para zerar esse mais um? Ele tem que ser, no caso, menos um. Professor, mas e os carbonos do lado? Tá? Como são carbono com carbono, a gente vai considerar que ali a variação de NOx é zero. Então, a gente não faz a comparação com os outros carbonos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o do lado. Então, a gente sabe que aqui dos dois lados tem carbono, então a gente não vai fazer essa análise de cálculo aqui. Vamos olhar aqui, ó. Hidrogênio mais um, oxigênio padrãozinho menos 2. Então, menos 1, menos 2 com mais um, vai dar menos 1 de NOx da hidroxila, que a gente sabe que a hidroxila vale menos 1, né? É OH menos. Então, quanto é que tem que ser o carbono para neutralizar ali o NOx da hidroxila? Mais um. Aí a gente olha o exercício agora e vê que, no caso ali, não está havendo uma redução, em si uma oxidação. O carbono da, do anel aromático passa de menos um para mais um. Então, é um processo de oxidação. Portanto, a 1 é falsa. Já descartamos ela. Vamos para a próxima? O oxigênio que participa da reação atua como um catalisador. Se a gente olha a estrutura, tá? E percebe que está havendo uma inclusão de um oxigênio, tá? Ele não participa como catalisador, e sim como um reagente, tá? Então, ele participa aqui, no caso, como reagente. A gente ainda pode colocar ele como um agente oxidante da reação. E se ele é um agente oxidante, ele tem que participar da reação como, como reagente, e não como catalisador. Lembrando que catalisadores não são utilizados na reação química, né? Então, também é falso ali o segundo item. Vamos para a próxima? A tirosina, normalmente produzida a partir da fenilalaína, torna-se um aminoácido essencial em indivíduos de fenilcetonúria, tá? Vamos lá. Qual que é a ideia aqui, então? Quando a gente analisa aqui a estrutura da tirosina, a gente percebe que de um dos lados a gente tem um grupo ácido carboxílico, do outro lado a gente tem um grupo amina, então ele é um aminoácido, ok? Se a gente vai lá nas aulas de biologia e procura a lista dos aminoácidos essenciais, quem é que aparece lá? A tirosina. Então ela é, sim, um aminoácido essencial. Além disso, a fenilcetonúria é conhecido como a doença de quem tem a ausência, a falta dessa tirosina no corpo. Então, aqui todos os itens estão corretos. Então, marca o item 4 ali. Vamos lá?
Item 8, somente a tirosina é um aminoácido, pois ela contém o grupo fenol. A gente tem vários erros aqui, tá? Mas o principal é, quando a gente olha a fenilalaína, a gente percebe que tem o grupamento ácido carboxílico de um lado e o amina do outro, ou seja, ele também é um aminoácido. Esse já seria um motivo para descartar a questão. Mas um segundo motivo para a gente ainda descartar é que ele fala que, pois ela contém um grupo fenol, a definição, ou o que define ele ser um aminoácido ou não, não é o fenol, tá? E sim ter o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico. Então, tá falso aqui a 8. Os dois compostos acima podem se combinar através de uma ligação peptídica. Perfeitinho, tá? Quando a gente estuda lá a parte de aminoácidos e proteínas, a gente vai saber que dois aminoácidos vão se ligar por ligação peptídica, que é quando você perde a hidroxila de um, o hidrogênio do outro, aí eles se ligam formando uma ligação peptídica. Como são dois aminoácidos, está tudo certo aqui. Resposta também 16, correta se a gente for colocar a soma dessa questão, dá um total de 20. Ok? Uma questão que não é super complicada, mas que também não é super fácil, você tem que saber alguns detalhezinhos aí bem importantes. Até aí, gente, dúvidas? Não? Vamos para a próxima, então. Então, lá, próxima questão fala o seguinte. Opa. A obtenção do ácido sulfúrico incorre 3 etapas da reação, cujas reações não estão balanceadas. Aí, certo volume V de oxigênio reagiu com enxofre sólido e produziu 8 mols de SO2 gasoso e houve o consumo de todo o oxigênio. As condições da reação foram de temperatura de 273 Kelvin, a pressão de 1 atm. Ele fala que na atmosfera a gente tem 21% de oxigênio em volume, que o R é 0082, que é a constante geral dos gases, e com base nessa informação analise o que for correto. Na etapa 1, o oxigênio sofreu redução. Então, a gente tem que calcular o NOx do oxigênio aqui na primeira reação. Então, como aqui é uma substância simples, o NOx vale 0 do oxigênio. Quando a gente analisa ele aqui no SO2, ele é o clássico, o valor dele padrão, que é menos 2. Então, de menos 2, de 0 para menos 2, houve sim um processo de redução. Tá? O oxigênio passa de 0 para menos 2, está diminuindo o NOx, então a 1 está correta. Beleza? Vamos lá. Os coeficientes estequiométricos para a reação de 1 mol de enxofre sólido é de x igual a 1, y igual a 8 e z igual a 8. Basicamente, ele está pedindo para a gente fazer o balanceamento da primeira reação. Então, vamos fazer o balanceamento aqui no cantinho, tá? Então, eu tenho lá SO8 mais O2, isso vai formar SO2. Vamos começar a balancear pelo enxofre, então aqui vai dar 8 enxofres. 8 enxofres de um lado, 8 enxofres do outro, então aqui balanceadinho. Vou balancear agora os oxigênios. 8 vezes 2 vai dar 16, aqui então eu coloco um 8. Ou seja, o valor do x é 1, correto? O valor do y é, no caso, 8, e o valor do z é 8 também. Se a gente bate os valores ali, está batendo com o item 2, também está correto. Ok? Por enquanto, tudo muito tranquilo. Vamos lá. O elemento químico enxofre está presente nas 3 reações acima. Os números de oxidação do enxofre varia dos reagentes para os produtos nas 3 etapas da reação. Ok? Aqui, a gente vai ter que fazer o cálculo do NOx de cada uma dos enxofres ali. Então, vamos trazer para cá. A gente não vai escrever a reação inteira, a gente só vai escrever ali o enxofre. Então, na reação 1, eu tenho o enxofre 8 ali, né, o S8, e ele está formando o SO2, tá? Como aqui é uma substância simples, eu tenho o NOx dele sendo 0. Aí aqui, vamos fazer uma continha rápida. Então, aqui, menos 2, que é o do oxigênio, vezes 2 vai dar menos 4. Para zerar isso aqui, o NOx do enxofre tem que ser 4. Ou seja, mudou do começo para o final. O item 1, então, tá certo. Vamos ver na reação 2 aqui se isso bate. Então, agora a gente tem o SO2, correto, virando o SO3. O SO2 a gente já calculou quanto é o NOx na reação anterior, a gente sabe que é 4 já aqui, então a gente precisa calcular. Vamos calcular o do SO3, agora o enxofre. Menos 2, que é o valor do NOx do oxigênio, vezes 3, vai dar menos 6. Para zerar,
tem que ser 6. Ou seja, também está havendo aqui uma alteração dos reagentes para os produtos, dos produtos para os reagentes. Então, tudo certo aqui também. Por enquanto, o item 4 está batendo a resposta aqui. Vamos para o terceiro tópico. Então, vamos lá. No terceiro tópico, a gente tem o SO3, certo? Aí aqui no SO3, a gente vai ter o H2SO4, do outro lado da reação. Olhando rapidinho, a gente já sabe aqui que a gente já calculou, vai dar 6 aqui. Vamos calcular agora do enxofre no ácido sulfúrico. Então, aqui, menos 2, que é o valor do oxigênio, vezes 4 vai dar menos 8. O do hidrogênio é mais 1, então mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 2 vai dar menos 6. Para zerar tudo isso, o enxofre tem que ser 6. Só que daí a gente percebe que aqui no caso não houve uma alteração dos reagentes para os produtos. Então, se a gente reler ali o item 3, o item 4, desculpa, ele fala que os números de oxidação do enxofre varia dos reagentes para os produtos nas 3 etapas. E não é verdade, tá? A gente só vê isso acontecendo nas 2 primeiras etapas, então, portanto, esta aqui está falsa. Então, por enquanto, a gente já marcou a 1 e a 2 como corretas, ok? Lembrando, é uma questão de somatória, na dúvida, não marca, povo. Vamos lá. Vamos para o item 8 agora, tá? O item 8 fala o seguinte para a gente. O total de gás e oxigênios consumidos na reação de 1 mol do gás enxofre até a formação do ácido sulfúrico foi de 12 mols. Tá. Professor, como é que eu faço isso? Então, a gente tem que olhar a reação e perceber, as reações, as 3 no caso, e perceber em quais delas a gente tem oxigênio. Ok? Então, a gente percebe que a primeira reação, eu vou reescrever ela aqui, ó. A gente tem lá S8, já balanceado, tá? S8 mais 8O2 mais 8SO2. Beleza? Então, aqui a gente usou 8 mols de O2. Mas ele quer saber até chegar no ácido sulfúrico. Quando a gente olha a primeira reação, tem oxigênio. Na segunda reação, ele fala para a gente o seguinte aqui, que a gente tem ZSO2, ou seja, o Z é o mesmo número que a gente tem lá na primeira reação. Então, a gente tem aqui 8SO2, tranquilo? Aí ele fala para a gente aqui, ó, Y sobre 2O2. Quanto que era o valor do Y ali que a gente definiu já no primeiro tópico? Era 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, 4O2. E ele pede para a gente usar o Z de SO3. O Z no último item era 8. Então, 8SO3. Se você quiser conferir para ver se o balanceamento está certo, fica à vontade ali para conferir depois. Ok? Na terceira reação, a gente não tem oxigênio, não tem o O2 sendo usado como reagente. Então, os O2 que foram usados são os das 2 primeiras reações. Se a gente somar 8O2 da primeira reação com 4O2 da segunda reação, a gente tem 12O2, que bate com o que é falado aqui no item 8. Então, corretíssimo aqui. Marcamos a 8 como correta também. Ok? Vamos só apagar. Se bem que eu acho que ele tem um espacinho para a gente resolver. Ele fala aqui para a gente, no último item, o seguinte. Na CNTP, o volume do gás oxigênio consumido foi maior que 260 litros. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atm, que é justamente o que ele está falando ali para a gente lá no enunciado. Então, o que eu vou usar aqui? PV é igual a nRT. Beleza. Qual que é a pressão que ele me deu? 1 atm. Qual é o volume? É justamente o que ele quer descobrir. O N é a constante geral dos gases. Desculpa, o N não é a constante geral dos gases, né? O N é o número de mols, então esse 0082 é a constante geral dos gases. O N é o número de mols, tá? Quantos mols de O2 foram usados? Que é o que ele está pedindo, 12. E a temperatura, 273, tá? Então, 1 vezes V vai dar V. E daí a gente faz agora 0,082 vezes 12 mols, vezes 273 Kelvin, que era a temperatura. Isso dá aproximadamente 268 litros. Se a gente volta para o enunciado agora, ele fala ali que o valor consumido foi maior que 260, então está correta a afirmação
O item 16 está correto. Se a gente somar agora ali, 1 com mais 2 vão ser 3. 3 com mais 16 são 19. 19 com mais 8 vai dar uma soma de 27. Ok, povo? Muito difícil, muito fácil, tá? Ao meu ver, uma questão fácil para média, só que trabalhosa, porque você tem que analisar vários tópicos ali. Ok? Dúvidas? Lembrando, gente, sempre que tiver dúvida em alguma parte da resolução, se estiver assistindo pelo YouTube, deixa o comentário no vídeo. Se estiver assistindo pelo TikTok, também deixa o comentário no vídeo. Ok? Vamos lá. A próxima questão é uma questão que fala um pouquinho sobre química ambiental. Vamos dar uma lidinha nela aqui. É importante, quando forem questões de química ambiental, ler o enunciado, porque pode ser que ele dê ali uma ajuda pra gente, tá? Em algumas regiões das grandes metrópoles, as temperaturas são mais elevadas do que a média da cidade, por conta de diversos fatores. A presença de grandes arranha-céus, como o uso intensivo de vidro e concreto, a baixa densidade de arborização ou áreas verdes, o tráfego intenso de veículos automotores. A queima de combustível fóssil gera muitos gases poluentes, como os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio. Esses poluentes reagem entre si e com outros gases presentes na atmosfera, gerando ácido de enxofre e de nitrogênio. Considerando as informações acima, assinale o que for correto. Item 1. O aumento da temperatura nessa região aumenta a produção de óxido de enxofre e pelos veículos. Então vamos lá. Esse item aqui é falso. A gente sabe sim que um acelerador de velocidade de reação é a temperatura. Então, a temperatura ela aceleraria a reação, mas não aumentaria a produção. Principalmente quando a gente fala disso, quando a gente fala dos veículos. Então, o aumento da temperatura na região faria com que houvesse maior produção de óxido de enxofre e nitrogênio pelos veículos. Não faz sentido nenhum tópico dessa questão, ok? Falsa. Vamos para o item 2 então agora. A formação dos ácidos a partir dos seus óxidos é mais rápida em dias frios. Vamos lá. É justamente o fator da velocidade. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade. Cinética química clássica aqui então. Numa temperatura menor, demoraria um pouco mais para a reação acontecer. Então esse item está incorreto também. Beleza? Vamos para o item 4. O item 4 fala o seguinte: os poluentes estão em fase gasosa e suas moléculas sofrem muitas colisões entre si com os gases atmosféricos por segundo. No entanto, nem todas as colisões vão conduzir à formação de produtos. Quando a gente fala de cinética química, a gente fala que tem algumas condições para acontecer uma reação química. A primeira é que hajam colisões. Moléculas em estado gasoso ainda vão colidir mais porque o grau de agitação cinética delas é muito maior. Então, daí tudo certo. Qual que é a ideia que a gente aprende? Então, o primeiro passo é colisão. Está havendo colisão. Mas a gente também tem que ter uma energia específica, que é a energia de ativação para ser atingida. Se for atingida, a reação acontece. Então, caso não seja atingida essa energia de ativação, a reação não acontece. Resumindo, tá? Nem toda colisão gera reação química. Ou seja, não gera formação de produto. Por quê? Porque precisa da energia adequada. E aqui ele está falando, né, que nem todas essas colisões vão conduzir à formação de produtos. Então está correto. Porque precisa da energia de ativação. Então o item 4 a gente marca como correto. Vamos lá. A ocorrência de chuva nos grandes metrópoles elimina todos os riscos de danos causados pelos poluentes no meio ambiente, pois a chuva lava todos os poluentes da atmosférica. É justamente o contrário, né, galera? A gente aprende desde o sexto ano uma coisa chamada chuva ácida, tá? A chuva ácida nada mais é do que os óxidos que a gente tem, tanto de nitrogênio quanto de enxofre, reagindo com a água que está na atmosfera, formando ácido, tá? E aí essa chuva ácida cai, que gera uma série de problemas ambientais. Então, essa questão bem errada, esse item aqui. Falso também. Vamos para o último item? Vamos lá. Os óxidos de enxofre e de nitrogênio podem causar irritação, pois reagem com a água nos olhos e nas mucosas do sistema respiratório. Essa aqui tá correta. Vamos entender o porquê, porque tem a ver um pouquinho com o item anterior que a gente falou de chuva ácida, tá? Os óxidos de enxofre e nitrogênio
quando em contato com água que tem no nosso corpo, em especial nos olhos e na mucosa, porque são regiões que têm umidade, que têm água, podem levar numa concentração extremamente pequena, mas uma concentração que irrite ácidos nítricos, sulfúricos e sulfurosos. Ou seja, substâncias que vão causar a irritação, tanto dos olhos quanto das mucosas. Então, item corretíssimo também. Então, a gente marca aqui o item 16. Se a gente for fazer a soma dos itens que estão corretos, a soma vai dar 20. Ok? Uma questão tranquilinha, é aquela questão para não errar no vestibular. Beleza, povo? Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá, então? Próxima questão. Aí eu já vou dando vocês que é uma questão aqui que ela divide química e física, tá? Então, vamos lá ler. Em um forno de laboratório, o elemento de aquecimento inclui um filamento de tungstênio durante o aquecimento inicial a ser ligado a uma fonte de tensão constante. A resistência elétrica R em ohms do elemento aumenta com a temperatura T em Kelvin do filamento de acordo com a relação R é igual a R0, abre colchetes, 1 mais N, parênteses, T menos T0, fecha parênteses, fecha colchetes, em que R0, T0 e N são constantes positivas. Após o período inicial de aquecimento, o filamento atinge uma temperatura de equilíbrio e sua resistência elétrica se estabiliza. Sobre esse tema, assinale o que é correto. Então, vamos lá. Ele fala para a gente que a constante N é igual a ohms sobre Kelvin. Então, vamos lá. Quando a gente pega e trabalha aqui o conceito de N, tá? A gente vai pegar lá a fórmula inicial, que a gente tem aqui da resistência ali que ele falou pra gente, e a gente vai isolar ela, tá? Então, ficaria o seguinte aqui. Então, vamos isolar ela. Para a gente isolar ela, eu vou pegar lá aqui a equação inteira. Então, R é igual a R0, colchetes, 1 mais N, T menos T0, fecha parênteses, fecha colchetes. Vou passar para lá o T, então vai ficar R, e o R0 também já passou subtraindo, e o T sobre T menos T0 vai passar dividindo, porque estava multiplicando o N, ok? Quando a gente pega as unidades da resistência, a gente vai ver que é ohms, correto? E a temperatura é Kelvin. E daí a gente olha ali a resposta e parece certa. Correto? Errado. Por quê? Porque a gente não pode deixar em forma fracionária o sistema internacional. Tem que deixar na forma de potência. Então, na verdade, a forma correta de se expressar isso aqui seria ohms vezes Kelvin a menos 1. Então, aqui a gente já tem uma pegadinha aqui no exercício. Beleza? Vamos lá. Então, não marcamos a primeira, mas é uma senhora pegadinha aqui o exercício, tá? Então, fica atento aqui. Vamos lá. Falso aqui o primeiro tópico. Segundo tópico. A constante R0 representa a resistência do filamento durante a temperatura T menos T0 para qualquer T durante o aquecimento inicial. Gente, vamos lá. No caso, o R0 seria a resistência inicial, ou seja, antes de você começar a ligar o forno do laboratório, ok? Então, faz sentido, na verdade, que esse R0 ele seja não para qualquer tempo, mas sim para o tempo antes do filamento começar a ser usado. E em que tempo seria esse? Seria no tempo T0. Então, na verdade, o R0 ele corresponde à resistência no tempo T0. Ok? Segundo item, que é o item 2, também falso. Ok? Eu vou pular propositalmente, porque a questão 4 ela é um pouquinho mais complexa. A gente vai resolver a 8 e a 16 e depois a gente volta para a 4. Perfeito? Então vamos lá. Um tungstênio é um metal de transição com alto poder de fusão, permitindo que o elemento de aquecimento opere em altas temperaturas sem se fundir. O tungstênio é justamente conhecido por todas as características que estão nesse item 8, tá? Um elemento de transição, ou seja, que fica lá na meiuca da tabela periódica, que tem alto ponto de fusão, ou seja, temperatura super alta para ele sair do estado sólido e para o estado líquido, e justamente por ter essa característica, a gente pode aquecer ele bastante sem que ele corra o risco de derreter, vamos dizer assim.
Então, tudo certo aqui no item 8. Perfeito. Aí, a gente agora vai trabalhar com o item 16. O tungstênio reage com oxigênio em altas temperaturas, formando o trióxido de tungstênio. Item também certinho, porque a gente pode escrever até aqui a reação se a gente quiser. A gente coloca ali o tungstênio reagindo com o O2, tá? Isso vai formar o WO3 por causa do NOx aqui do tungstênio. A gente faz ali uma reação balanceada que não precisa, tá? O importante aqui é a gente saber que é formado sim esse óxido de tungstênio aqui. Tá, vamos voltar agora para o item 4, porque ele sim é a dor de cabeça aqui do nosso exercício, tá? Ele fala o seguinte: na temperatura T é igual a T0 mais 600, a corrente elétrica I, que passa pelo filamento inicial I0 sobre 1 mais 600N, em que I0 é igual a temperatura, em que I0 é a corrente elétrica à temperatura T0. Vamos ler de novo, que é meio confuso, né? Na temperatura T é igual a T0 mais 600, a corrente elétrica I, que passa pelo filamento, é igual a I0 sobre 1 mais 600N, em que I0 é a corrente elétrica à temperatura T0. Ou seja, ele está falando que a corrente elétrica tem que dar, quando a gente for fazer aqui brincar com todas as reações possíveis, tem que dar I0 sobre 1 mais 600N. Essa parte aqui, na verdade, é física clássica, então vamos tentar brincar aqui um pouquinho com a fórmula, ok? Se a gente usa lá as leis de Ohm, a gente vai lembrar, passar uma linha aqui para a gente não misturar, que U é igual a RI. Lembra da regra do Uri? É a física, na verdade, mas a gente vai trabalhar com os iniciais. Ok? Ótimo. A gente vai falar então que I0, se a gente for isolar, vai ser o quê? Vai ser U0 sobre R0. Até aí de boa? Sim? Tá. Aí, a gente tem uma informação que, nesse caso, a temperatura vai ser igual a T0 menos... Não, menos não. Mais 600. Ótimo até aí. Vamos jogar agora lá naquela fórmula que ele deu para a gente da resistência. Então, o R é igual a R0. Perfeito. Aí aqui, abre o colchetes. Aí vai ficar 1 mais N. O T. O que era o T mesmo? O T é T0 mais 600 menos o T0 lá da fórmula que a gente usou no começo, que tem no enunciado. Fecha parênteses, fecha colchetes. Vamos dar uma brincadinha aqui de matemática. A gente pode cortar os dois T0s. O que vai ficar então? R0. Aí aqui, vezes 1 mais 600N, porque ele faz aqui a distributiva. Guardamos isso aqui porque a gente vai usar isso aqui em outro momento. A gente já tem aqui o R, ok? Então, o R é R0 mais 1, R0, entre parênteses, 1 mais 600N. Beleza? Voltamos agora lá para a regra do Uri, tá? Porque tudo isso que a gente calculou até aqui o momento é para o momento inicial. Vamos agora calcular para o momento que não é inicial. Então, a gente já viu lá no começo que a intensidade da corrente elétrica é igual a voltagem divididos pela resistência. Ok? Tá. O que a gente já calculou aqui? Que a gente já sabe? A resistência, tá? Então, a gente sabe que a resistência vai ser igual a R0, 1 mais 600N. Ok? Mas a gente não tem o U. Tá, e como que a gente vai descobrir o U? Lá no comecinho do exercício, a gente falou o que aqui? Que o U inicial é igual a R0 vezes I0. Então, a gente coloca aqui de novo. R0 vezes I0. O que a gente pode fazer agora aqui? Cortar os R's. O que vai sobrar para a gente?
intensidade vai ser igual a I0 sobre 1 mais 600 N, que é justamente o que está falando aqui, ó, que a intensidade é igual a I0 sobre 1 mais 600 N. Ou seja, a questão está correta, então a gente marca aqui o item 4. Se a gente for fazer uma somatória de todos os itens, a gente vai ter aqui, no caso, 16 com mais 4, que são 20, 20 com mais 8, a soma da questão dá 28, pô. Tranquilo? Dúvidas nessa questão? Uma questão um pouquinho mais trabalhosa, tá? Se a gente pega os dois primeiros itens e os dois últimos itens, super fácil, super tranquilo. Mas a parte de física ali, tem que ficar mexendo com fórmula, é um pouquinho mais trabalhosa, tem que estar um pouquinho mais atento. Perfeito? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo também. Vamos então para a última questão, que é uma questão que também tem conceitos de física e química misturados. Então ele fala o seguinte: baterias de lítio que equipam os modernos celulares são dispositivos constituídos por um eletrodo contendo lítio metálico disperso em grafite, que vamos apresentar aqui por LiC6. O outro eletrodo é constituído por um óxido de cobalto, que é o LiCoO2, contendo também lítio metálico disperso em sua rede cristalina. As semi-reações que acontecem na bateria, quando é descarregada, são. Então, a gente tem aqui as duas reações. Considerando que foi apresentado, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Os cátions Li+, liberados da semi-reação 1, percorrem o circuito externo à bateria e coletados no eletrodo da semi-reação 2. Vamos aqui fazer um comentário bem rápido de funcionamento de uma pilha. Então, aqui a gente tem o eletrodo, geralmente ele vai estar, quando a gente representa uma pilha clássica lá, vai estar submerso lá numa soluçãozinha. Aí a gente tem aqui o outro eletrodo, certo? E aí a gente tem geralmente um fio condutor externo. A gente aprende isso lá no ensino médio, nas aulas de pilha, que o que passa nesse fio externo aqui são os elétrons, ok? E não os cátions. Então, aqui no caso, o item está errado, tá? Então, os cátions se movem pelos eletrodos e não pelo circuito externo, que seria, vamos dizer assim, um fiozinho que está ligando um eletrodo no outro. Então, o item 1 está incorreto. Falso. Vamos para o próximo? O cátodo captura os íons lítios liberados no polo negativo da bateria. Tá. Para isso, a gente precisa definir quem é cátodo e quem é ânodo. E aí está o pulo do gato que a gente tem que estar atento no exercício. Quando a gente observa aqui, ó, o óxido de cobalto que tem aqui, ele fica negativo por algum motivo, certo? Qual seria esse o motivo? Ele está ganhando um elétron, tá? Se eu ganho um elétron, eu sofro um processo de redução. Se eu sofro um processo de redução, a gente vai usar aqui a regra do Kral. Então, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, ele está ganhando esse elétron, tá? Elétron esse que vem lá da primeira reação. Ok? Tá. Se ele ganha um elétron, ele reduz. Se ele reduz, ele é o cátodo. Mas aqui, ele fala o seguinte, ó. Então, o cátodo captura os íons lítio, tá certo? Porque a gente vê aqui, ó, era o COO2 e ele recebeu os íons lítios. Perfeito, tá? Liberados no polo negativo da bateria. Quem que é o polo negativo? Era o outro lado, que é o LiC6. Então, tá tudo certo, porque a gente sabe que, no caso, esse cara aqui seria o cátodo e este aqui seria o ânodo da pilha. Então, esse item aqui, que é o item 2, está correto. Vamos lá. A reação global que ocorre na recarga da bateria é C6 mais Li mais COO2 menos, formando LiC6 mais COO2. Tá, eu só vou apagar ali os risquinhos que a gente fez e a gente vai aproveitar a própria reação que está lá em cima para responder isso aqui. Então, como que a gente faz para achar a equação global? A gente corta o que está em lados opostos. O que está em lados opostos aqui da reação? Os elétrons, eu posso cortar. Então, um antes da flechinha e o outro está depois da flechinha. E eu posso cortar os lítios. Ok? O que sobra aqui, então, agora nos reagentes? LiC6 mais CO.
O2. Do outro lado, o que que a gente vai ter? O C6 mais o Li mais colchetezinhos COO2 menos. Aí você bate o olho no exercício e fala, tá errado, a ordem está errada. Mas na verdade a gente não deu com atenção, olha lá. Se a gente volta para o enunciado, ele fala, ó, as semi-reações que ocorrem enquanto a bateria é descarregada. Ou seja, essa reação aqui no seu sentido direto, então aqui, ó, nesse sentido aqui, ela é reação de descarga da bateria. Só que o item 4, ele fala de recarga, ou seja, quando a reação vai no sentido contrário. Então, eu estou recarregando a bateria. Então, eu teria que ler a reação ao contrário. Então, quem seriam meus reagentes? O Li mais, o COO2 menos, mais o C6, que é o que tem aqui, ó. C6, Li mais COO2. E do outro lado, Li6 mais COO2, que é o que a gente tem aqui, ó. LiC6, COO2. Então, está correto. A pegadinha, ou aqui a nossa falta de atenção que pode levar a um problema, é que ele fala da recarga e não da descarga. Perfeito? Item 4, correto. Vamos lá? Item 8. A semi-reação 2 é uma oxidação. Já vamos perder pouco tempo aqui. Falso. A gente acabou de falar lá no primeiro enunciado e no segundo, mas principalmente no segundo, que ele é o cátodo. Se ele é o cátodo, ele reduz e não oxida. Então, a semi-reação 2 não é uma semi-reação de oxidação, e sim de redução. Perfeito? Vamos, então, falso aqui não marca. Vamos marcar aqui um falsinho do lado. 16. Mesmo sem uso, a bateria de lítio tende a se descarregar com o passar do tempo, em concordância com a segunda lei da termodinâmica. Ok? Gente, qual que é a ideia aqui? A gente tem várias formas de ler a segunda lei da termodinâmica, mas a principal aqui é, tá? Mesmo com a bateria sem uso, o processo é de uma energia se transformar em outra energia. Então, nesse caso, a gente teria o que acontecendo aqui? A gente teria, no caso, a energia elétrica se transformando em energia térmica. E aí isso vai sofrer o processo de descarregar da bateria. É só a gente parar para pensar, tá? Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano. Se a gente deixa o celular parado há algum tempo, principalmente aquele celular mais velhinho, quando a gente vai tentar usar ou ligar ele de novo, a gente vai perceber que alguma coisa aconteceu. O que muito provavelmente aconteceu? Descarregou. Porque uma energia virou outra energia. Perfeito, gente? Encerramos aqui então a resolução do vestibular da UEM de 2025, 2026, tá? Qualquer dúvida vocês deixam aqui no comentário e só tirar dúvidas. Abraço, gente. Falou, até mais.